A paz de Yahshua, louvado seja o nome de Yah, o glorioso, o poderoso, aquele que tem amor pelos seus filhos, de verdade. A casa de oração é a casa do Pai, não é palco, tem altar. No palco há performance, no altar há sacrifício. Não é show, tem culto. No culto há rendição, no show há exibição. Não tem estrelas, tem servos. Estrelas aparecem, servos obedecem. Não tem fãs, tem discípulos. Fãs aplaudem e bajulam. Discípulos aprendem e seguem. Não tem artista, tem ministros. Artistas atuam, ministros servem. Não tem plateia, tem adoradores. Quando vamos à casa do Pai, não assistimos o culto, e sim prestamos um culto a Yah. Plateia assiste e reage, adoradores prostram-se e entregam-se. Irmãos, precisamos entender que na casa do Pai há alegria, amor, a paz, há correção, há ensinamentos sobre a verdade, a base da vida dos que são filhos de verdade é os mandamentos de Yah, para que no final do caminho recebam a vida eterna para suas almas. A palavra é clara quando diz: todas as almas são do Pai, mas a alma que pecar, essa morrerá. Precisamos entender que não podemos viver apoiando esse mundo espiritual de maldade. Temos que funcionar espiritualmente como a luz do mundo, como o sal da terra, para ser reconhecido como cidadãos do céu, para estar com Yahshua, glorificando o Criador, o nosso Pai. Muitas das vezes nós queremos a modernidade na casa de oração, mas não combina a modernidade na casa de oração, porque aonde tem modernidade, o Espírito de Yah não tem liberdade, pois ali vai desenrolar um culto cheio de dogmas, um culto religioso cheio de regras, onde o Espírito Santo não vai ter acesso, porque praticamente vai ser tudo como fosse apresentado pela inteligência artificial, apresentado como as pessoas fossem robôs
E a palavra diz que é necessário nós vermos os nossos conceitos e saber que o Pai busca na presença dele os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Precisa os filhos praticar a verdade, porque o amor está na verdade, a cura está na verdade, a libertação está na verdade, a alegria da salvação está na verdade, o perdão está na verdade, a misericórdia está na verdade. Tudo que traz edificação para a alma do homem está na verdade. Por isso está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta o homem da vaidade extrema. É a verdade que liberta o homem da ostentação, porque infelizmente nós temos visto muitas pessoas ostentando na casa de oração, quando a palavra diz que temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. A palavra diz que somente ovelhas vão estar no reino, no aprisco, para ser cuidada por Yahshua, o nosso Salvador. Infelizmente nós vemos pessoas agindo como cobras, como lobos, como serpentes, víboras, como urubus, e a palavra diz que é preciso o homem se converter da sua natureza pecaminosa, pois é o pecado que faz com que os homens agem como animais. Por isso a palavra é clara quando diz que nós temos que ser ovelha, porque a ovelha não faz mal a ninguém. A palavra diz que o cordeiro foi entregue ao matadouro e não abriu a sua boca. Por isso precisamos armazenar na nossa mente a verdade, pois é ela que nos garante a vitória contra a angústia, contra a depressão, como contra os transtornos mentais, perturbação mental, problemas diversos. É a verdade que vai dar vitória, que é o remédio para manter os homens firmes, tendo funcionamento de todos os seus órgãos no corpo físico, e também a alma edificada, fortalecida, recebendo os nutrientes da salvação. A hora é agora. Precisamos estar atentos. Precisamos orar por Israel. A palavra diz que aquele que ora por alguém, esse tem o amor no seu coração, porque a palavra é clara ao dizer que temos que compadecer do nosso irmão, nosso próximo, para apresentá-lo ao Pai, a fim de que ele faça uma grande obra. Vocês que querem a vitória precisam apoiar a verdade,
preciso amar a verdade, porque é pela verdade que vamos para a glória. Não adianta modernizar, não adianta inventar, não adianta criar métodos na casa do Pai para apresentar a Ele um culto. O mais importante é se colocar nas mãos dele para fazer a vontade dele, e a vontade dele que nós sejamos testemunhas da verdade, que nós sejamos adoradores para adorar ao Pai em espírito e verdade. A hora é agora, precisamos entender isso. A hora é agora. E não adianta, aqueles que querem estar no arrebatamento, viver de acordo com o mundo, colocar no seu coração amor pelo mundo e pelas coisas do mundo, porque desta maneira o amor do Pai não vai estar na pessoa, e essa pessoa vai estar sujeito à condenação, porque não quer receber o amor do Pai. A palavra diz que todos nós temos que arrepender do nosso pecado, de igual modo, para que o Pai se manifeste em bondade e misericórdia e torne o homem abençoado para seguir Yahushua, o Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário. Porque se temos o que temos das mãos do Pai, tem chegado pelo sacrifício lá na cruz do seu Filho. Ele conquistou para nós todos os benefícios, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o nosso corpo espiritual. Por isso que possamos nos posicionar e não apoiar na casa de oração aquilo que pertence ao mundo, aquilo que também nós sabemos que é a mão do inimigo, os mandos do inimigo, a influência, a apostasia, a heresia que ele tem se infiltrado de várias maneiras na casa de oração para atrapalhar o culto, pois a palavra diz que o nosso culto tem que ser em espírito e em verdade, e muitas das vezes o inimigo tem se infiltrado e os homens têm se calado, para poder ganhar mais recursos, para poder dizer que tá tudo bem, mas a palavra diz: louco esta noite pedirão a tua alma. O que você está seguindo, o que você está adorando por aí, porque muitos têm adorado homens, mas a palavra diz: adorar somente a Yahweh sobre todas as coisas, porque é Ele que nos garante a salvação, na pessoa de Yahushua, o Filho do Altíssimo. Então temos que crer, e aquele que crê em Yahushua crê em algo que o enviou. Aquele que crê em Yahushua vê o Pai em Yahushua, e quando nós vemos o Pai, nós vemos Yahushua no Pai, e assim por diante. E nós também temos que estar nesta unidade. A noiva tem que estar nesta unidade, a igreja tem que estar nesta unidade para completar a obra de redenção. Portanto, irmãos, amigos, se batizar, inscreva no canal, ajude o canal, apoie o canal, seu esforço para ser testemunha. A palavra diz: ser fiel até a morte, falando a verdade, passando a verdade, transmitindo a verdade, para que aqueles que ouvirem
se crerem, esses serão salvos. Então ajude o canal, compartilhe, fortaleça o canal, porque grande é o livramento do nosso Pai para todos aqueles que estão se esforçando para agradar a Ele na beleza da sua santidade. Até o próximo vídeo e que Al vos abençoe em Yahshua. Glória!